Vamos lá então, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco de algumas reações, né, específicas da química orgânica. E nesse primeiro momento, a gente vai fazer uma abordagem geral sobre reações que podem acontecer com haletos de alquila. Vamos apresentar algumas denominações, né, que a gente talvez já tenha até comentado, mas a gente não as apresentou oficialmente. E vamos trabalhar uma das classes bastante útil e necessária para a química orgânica nesse momento, que são as reações de substituição. Tá? Em um momento futuro, a gente vai falar das reações de eliminação, que também acontecem com essas espécies, mas claro, a gente vai ter que entender qual é a diferenciação principal e quais as condições em que elas acontecem. Então, no primeiro momento, a gente vai ter que observar aqui que a gente tem um haleto de alquila, tá? Então, este é o nosso haleto de alquila. Por que ele é um haleto de alquila, né? É um halogênio ligado a um grupamento alquil. E este grupamento, né? Esse reagente haleto de alquila, ele tem, para nós nesse momento, um grupamento que é o halogênio, que a gente vai chamar de grupo de saída ou grupo abandonador. Como o próprio nome já diz, ele é um grupamento que em algum momento vai sair dessa molécula, tá? Agora, ele não vai sair a qualquer custo, ele vai sair por algum motivo, ou seja, por uma determinada condição reacional e na presença de alguém, né? Então, por exemplo, uma das condições de saída é quando a gente tem uma substituição. Então, nessa substituição, a gente tem que o nosso, por exemplo, né, nucleófilo, e a gente nesse momento vai chamar de nucleófilo, vai ser substituído neste carbono onde a gente tinha ligação com o halogênio. Num outro momento, a gente vai ver que a gente não terá mais um nucleófilo, a gente terá uma base. E quando a gente tiver uma base, essa base vai fazer uma reação de eliminação. Percebam, ó, não é mais uma substituição, não estou colocando essa base aqui no lugar ligado a um carbono. Eu estou eliminando alguém e formando uma dupla ligação, tá? Então a gente vai olhar nesse primeiro momento as reações de substituição. Então, para fazer uma análise mais aprofundada disso, a gente vai ter que primeiro entender o que pode acontecer. Então, quando a gente fala no haleto de alquila, este haleto de alquila tem a característica principal que são as densidades de carga, né? Negativa e positiva. Então, de novo, não são cargas, são densidades de carga, quer dizer que a eletronegatividade do halogênio é muito maior que a do carbono, então atrai os elétrons para mais próximo de si, né? Estes são aqui os halogênios. Consequentemente, eu tenho um sítio aqui que fica mais positivo, ou seja, mais suscetível a um ataque nucleofílico. Tá? Então, isso a gente já falou em outros momentos. Mas o que pode acontecer para esse ataque nucleofílico ser eficiente e quais as possibilidades disso? Bom, uma das possibilidades é que a gente tenha um nucleófilo atacando este carbono que tem a densidade de carga positiva, ó, este carbono aqui, tá? E eliminando este halogênio, né, na forma de haleto, tá? Percebam que eu estou representando tudo junto, e isso pode acontecer, tudo ao mesmo tempo, né? Não é tão assim ao mesmo tempo, a gente vai entender os detalhes, mas tudo numa etapa só. Quando isso acontece, eu tenho que essa nova ligação agora carbono-nucleófilo é formada, então eu substituir o halogênio pelo nucleófilo. Numa outra possibilidade, eu posso primeiro eliminar o meu halogênio e formar uma espécie com carga. Essa espécie que a gente já viu em alguns momentos é chamada de carbocátion, né? O carbono deficiente de elétrons, então é um carbono na forma de cátion. Então, o carbono catiônico é o carbocátion. Quando este carbocátion existe, a gente tem então a facilidade de ocorrer a reação do nucleófilo com este sítio positivo, este carbono positivo. Quando o nucleófilo ataca, eu formo também esta ligação carbono-nucleófilo. Então, eu substituí carbono halogênio por carbono nucleófilo, tá? Então, de novo, as duas possibilidades são reações de substituição, mas elas ocorrem em condições diferentes. E do que depende, né, o que a gente vai chamar de ordem de reação? Então, do que depende se vai ocorrer tudo de uma vez ou em momentos separados? A gente vai olhar sempre quem é fator predominante entre saída do grupo abandonador e ataque do nucleófilo, que são as duas etapas que vão caracterizar a minha reação, né? Então, olha só, fatores que vão influenciar aqui. A estrutura do meu haleto de alquila, então a gente percebeu que ali a gente estava trabalhando com um haleto genérico, então dependendo de quem for.
a reatividade do nucleófilo, né? Afinal, para ele atacar, ele tem que ter essa reatividade predominante, né? Para que faça essa reação acontecer. A concentração do nucleófilo pode ou não influenciar nesta ordem, e aí vai caracterizar bastante para nós se é uma reação de primeira ou de segunda ordem, como a gente vai ver. E o solvente da reação. Nessa história do solvente da reação, nesse primeiro momento, a gente vai saber que ele influencia, mas nós não vamos entrar ainda em muitos detalhes. O importante se observar é, se o solvente ele impedir, ele interagir bastante com alguém, por exemplo, com uma base, com um nucleófilo, né, que a gente vai ver, ele vai impedir que essa espécie reaja muito. Então ele vai fazer com que a reação ocorra numa menor eficiência do que ocorreria sem este solvente, ou seja, num outro solvente, tá? Então a gente tem que cuidar com a competição entre reação e interação com o solvente desta reação, tá? Vamos conhecer então a primeira possibilidade, que é o que a gente vai chamar de reação de segunda ordem. Reação de segunda ordem vai levar em consideração o quê? Então vamos olhar aqui esta nossa equação de velocidade. Sem precisar entender muitos detalhes da equação de velocidade, a gente só precisa ver que a velocidade tem uma constante, essa constante vai ficar para nós aqui por enquanto em aberto, que leva em consideração a concentração de quem? Do aleto de alquila e do nucleófilo, ou seja, a concentração dos dois importa para a velocidade da reação. Então, como eu tenho aqui, né, os dois expoentes, então a concentração do nucleófilo e do aleto são levados em consideração para aumentar ou diminuir a velocidade da reação. Eu tenho esses dois, a reação é de segunda ordem. Tá? Que mais a gente tem de informação sobre essa reação de segunda ordem? Quanto maior for o meu aleto, e vamos lembrar sempre, né, o aleto é quem sofre o ataque nucleofílico, menor vai ser a velocidade de ataque do nucleófilo. A gente vai entender daqui a pouco por que isso acontece. Nessa reação de segunda ordem, a gente tem inversão de configuração. Quem não lembra, volta um pouquinho lá na estereoquímica para entender o que a gente está falando quando fala em configuração, né? O que é inverter configuração. Então, essa reação de segunda ordem, a gente vai apelidá-la de substituição nucleofílica de segunda ordem, SN2. Então, a gente vai ouvir bastante falar nesse momento de SN1, SN2, tá? Vamos entender um pouco o mecanismo dessa reação. O que vai acontecer? Vamos imaginar que o nosso nucleófilo está fazendo o ataque ao carbono que tem deficiência de elétrons, então o nosso carbono delta+, fazendo a eliminação do aleto, do aleto de alquila aqui, na forma, por exemplo, aqui do Br-, tá? Então, eu fiz uma reação de substituição, só que percebam, eu estou especificando como um R, qualquer coisa ligada aqui, então o mecanismo geral é esse, tá? Vamos entender um pouquinho o que acontece. É importante observar. Se eu tiver um aleto primário, eu tenho a reação mais rápida do que se eu tiver um aleto terciário. É muito lenta. Observe o seguinte, aleto primário tem este carbono aqui com 2 hidrogênios, que a gente não representa em bastão, e um grupamento metila. Nesse caso aqui, eu tenho 2 grupamentos metilas. E aqui, o que eu tenho? 3 grupamentos metila, tá? Se eu tenho 3 grupamentos metila, significa o quê? Que eu tenho um maior envolvimento eletrônico, né, uma maior nuvem eletrônica em volta deste carbono, que é o meu carbono delta+. Observem, ó, o carbono delta+, é sempre o carbono ligado ao halogênio, ao bromo aqui no caso, né? Então é quem fica suscetível ao ataque nucleofílico. O que isso influencia, né, na velocidade de reação, mais rápido ou mais lento? Vamos tentar dar uma olhada num desenho para entender o seguinte. Quando eu falo do impedimento estérico, então eu estou falando do impedimento de alguma coisa ser atacada ou impedimento de alguém sofrer um tipo de reação. E vamos imaginar esse ponto rosa aqui sendo o nosso carbono, tá? Então imagina só, é o carbono do aleto de alquila, então é o carbono delta+. Quando o nucleófilo vier fazer o ataque aqui, o que vai acontecer? Ele vai precisar passar por esses 3 hidrogênios, né, para vencer este sítio nucleofílico aqui. Agora, imagine que a gente não tenha 3 hidrogênios, que a gente tenha 3 grupamentos metila. Então, ó, eu aumentei de 3 hidrogênios para 3 CH3. Olha como aumentou a minha densidade eletrônica aqui em volta desse carbono, tá? Aumentando a densidade eletrônica em volta desse carbono, o que eu consigo ver? Que agora, para o meu nucleófilo atacar este carbono rosa aqui, ele não precisa só
entrar no meio de 3 hidrogênios, ele precisa entrar no meio de 3 metilas, então de muito mais densidade eletrônica. Por isso que a gente viu aqui que o carbono terciário, né, o aleto terciário, faz com que a reação seja muito mais lenta. Eu tenho muito mais densidade eletrônica a ser vencida no ataque nucleofílico. Então, olha só, quanto maior o aleto, menor é a velocidade de ataque do nucleófilo. Por que isso? Porque ele vai ter menos possibilidades, então ele vai ter que ficar muito mais arranjado para conseguir atacar este carbono do que se ele não tiver nenhum impedimento em volta dele, tá? E qual que é o outro fator que pode acontecer aqui também? Inversão de configuração. Vamos tentar entender o que é essa inversão de configuração? Então, olha só, nesse mecanismo de SN2, o que eu tenho de observação principal? Vai acontecer o ataque do nucleófilo nesse carbono delta+, e, concomitantemente, a eliminação do aleto, né, que compunha o aleto de alquila. Quando isso for acontecer, observem que o nucleófilo vai atacar pelo lado oposto à ligação do aleto, né, aleto halogênio carbono. Isso vai gerar para nós um estado de transição, tá? Quem não lembra o que é estado de transição, volta lá na nossa aula de caracterizações de reações para entender o que é esse estado de transição. Esse estado de transição mostra que, enquanto o nucleófilo está se ligando a este carbono, o halogênio, a ligação carbono-halogênio está se desfazendo, tá? Então, se a gente fosse olhar basicamente, era o quê? É como se nós tivéssemos, por exemplo, este modelo aqui, né? Então, esse é o nosso aleto de alquila, e este é o meu nucleófilo. Ele vai atacar pelo lado oposto, tá vendo aqui? Se ele vai atacar pelo lado oposto, quer dizer, quando ele fizer esse ataque, este halogênio aqui vai se desligar do carbono. E aí, nesse estado de transição, acontece isso aqui, ó, tá? Forma-se uma ligação está sendo formada, outra ligação está sendo rompida. Quando isso acontece, o que originalmente era assim, depois do ataque do nucleófilo, vai ficar assim, tá? Ou seja, olha só, se a gente fizer uma comparação, aqui eu não coloquei nenhum substituinte, só para a gente entender de forma geral, vai ficar do lado oposto. Olha só, eu fiz um ataque, saiu o grupamento e agora o nucleófilo está ligado do lado oposto. Se eu olhar a configuração, então vamos imaginar, né, que eu tivesse uma prioridade aqui, eu inverti, ou seja, eu fiz com que o que estava para um lado fosse para o outro. E isso vai fazer, na maioria dos casos, eu observar que a estereoquímica pode ser alterada, tá? Então, essa é uma reação onde a gente tem que tomar cuidado se o objetivo for controle estereoquímico. Tudo bem? Já continuamos com o outro tipo de substituição.